Pessoal, aqui de volta. Estamos falando sobre inteligência emocional, algumas abordagens bem interessantes. Pessoal, está gostando? Obrigado, muito obrigado. Você que nos apoia, que está inscrito no nosso canal. Você ainda que não se inscreveu, por favor, se inscreva. Muito importante para a gente. Divulgue essa ideia, a ideia desse canal. Sugira temas. Então, pessoal, como desenvolver inteligência emocional, né? Algumas dicas que achamos serem assim, bastante importantes pelo que nós já falamos até aqui. A primeira dela, a primeira dessas dicas, por assim dizer, talvez a mais importante, seja que nós sejamos capazes de criar uma consciência sobre o nosso comportamento, sobre as nossas reações. Isso é muito, muito importante, porque o nosso dia a dia é muito, muito atribulado, pessoal. A gente acaba desenvolvendo reações como, ou melhor, sentimentos como frustração, como raiva, sentimento de impotência, não tem umas coisas assim? Claro, não é? Então, quais são as rotas de fuga que a gente adota, por assim dizer, né? Isso aí que está o pulo do gato, né? O segredo. Ah, as reações são as mais diversas possíveis, todavia, às vezes é uma coisa assim de forma absolutamente impulsiva. Esse que é o problema. A gente precisa ter efetivamente um autocontrole. E a partir de que circunstância, por assim dizer? É uma questão de autoconhecimento, né? A gente precisa fazer esse exercício de introspecção para a gente ter esse domínio. Por falar em domínio, uma outra dica é domínio de emoções. Se eu conheço as minhas reações emotivas, como agir, né, nas diversas circunstâncias que nos aparecem? É ter domínio dessa emoção, é conhecer a nossa reação, é ter domínio sobre ela. Uma outra dica é melhorar a comunicação ao seu redor. A gente fala muito isso aqui. O que que é isso? O que que é comunicação? Comunicação significa expressar um sentimento, não é? Como é que nós interagimos com as pessoas? Ah, de que forma nós provocamos reações nas pessoas, e o contrário também é verdade. É aquilo, né? É como eu gosto muito de dizer isso, para a gente fazer um exercício, fale de frente do espelho. Você vai ver que é a pessoa mais estranha do mundo é aquela que você vê no espelho. Se você falar feio, aquela pessoa está falando para você que você é feio. Se você falar bonito, então é assim, não é? Então, melhorar essa comunicação ao nosso redor, não é? As nossas expressões. Outra dica, treine o cérebro para pensar em respostas ao invés de reagir no piloto automático. Isso é bacana, é interessante essa dica, não é? Porque nós somos naturalmente impulsivos. E aí, sim, como dizia minha saudosa mãe, tem determinadas situações que você tem que morder a língua para não falar um palavrão, não é? É por aí sim. E a gente precisa, e o cérebro ele é treinável, não é, pessoal? Se você diz sim, ele acredita, se você diz não, ele acredita, ele é muito interessante. Uma outra dica, conheça suas forças, suas fraquezas, seus limites, não é? Quais são as suas forças limitantes? Quais são as suas forças que realmente te impulsionam, não é? Eu me lembro de ter falado aqui com vocês num desses vídeos de um rapaz que numa determinada situação aí de programa, esses Big Brother da vida, ele disse o seguinte: olha, tinha uma outra pessoa ofendendo muito, ele disse o seguinte: olha, eu vou sair daqui porque eu me conheço, esse negócio não está bem. Isso é inteligência emocional. Isso é muito, muito interessante, muito bacana. Uma outra dica é, temos falado muito aqui, não é, pessoal? Coloque-se no lugar de outra pessoa, seja empático, torne-se resiliente, muito mais do que expressões moderninhas, são sentimentos, sabe? A resiliência, por exemplo, essa questão de altruísmo, não é? Ah, o bom dia, a gentileza, o bom dia, boa tarde, boa noite, a gentileza, de um modo geral, isso nos torna maiores, nos torna, eh, demonstra ou fortalece a nossa inteligência emocional. E por último, a gente precisa aprender a lidar com pressão, gente. Isso, a vida é assim, altos e baixos. Não tem como a gente imaginar só situação assim, mil maravilhas, não é, efetivamente não é assim. Então, a gente precisa lidar com essa pressão,
né? O autoconhecimento, e a inteligência emocional estão intimamente ligados, sabe? Intimamente ligados. Então, o que que me pressiona? Tem como eu evitar determinadas situações? Se sim, tudo bem. Caso contrário, como é que eu vou lidar com isso, com essas situações? Pessoal, muito rapidamente são essas dicas, não é, que a gente estava precisando falar aqui sobre inteligência emocional. Como disse, outros temas, outras coisas vão aparecendo à medida que vocês vão forem sugerindo para a gente falar um pouco, explorar um pouco mais sobre inteligência emocional, muito mais do que modismo, eu já disse. Sugiram, tragam aqui para a gente conversar. Tudo bem? E não se esqueça de acionar o sininho para você receber novas informações de vídeos aí sempre às segundas, quartas e sextas, exatamente ao meio-dia.